Para que os seus estudos deem frutos, não basta que você passe com louvor pela fase de aquisição do conhecimento. Também a fase criativa do trabalho apresenta algumas regras que você deve temperar de acordo com as suas condições de vida. E é sobre esse assunto que já temos falado aqui há alguns vídeos, comentando a vida intelectual do pensador francês Antonin Sertillanges. Estamos hoje no capítulo 8º, chamado O Trabalho Criador, comentando hoje especificamente o item 3, chamado Ser Constante, Paciente e Perseverante. Então, constância, paciência e perseverança são 3 virtudes muito importantes no trabalho criador, trabalho de transmissão dos conhecimentos que você adquiriu com seus estudos. O que o autor chama de constância? A constância é uma virtude que capacita o estudante a utilizar bem o seu tempo de trabalho e, além disso, a conhecer as diferenciadas qualidades que o tempo apresenta ao estudante e a saber responder adequadamente a essas diferentes qualidades que o tempo lhe apresenta. Então, saber usar bem o tempo é uma preocupação que muitas pessoas têm, mas nem sempre dão a devida atenção, né? Você, por exemplo, segundo o autor recomenda, precisa valorizar bem os pequenos espaços de tempo entre 2 grandes tempos de estudo, pequenos espaços de tempo entre o estudo e o descanso, aqueles 10, aqueles 15 minutinhos que você joga fora, podem ser bem utilizados para tarefas menores dos estudos. Conferir uma lista de tarefas, apontar os lápis, né, como se diz, preparar o material de estudo, para que durante o seu estudo efetivo você não precise ficar interrompendo as suas leituras, o seu aprendizado, para fazer pequenas coisas. Os pequenos espaços de tempo, aqueles pequenos espaços de tempo em que você não está concentrado, não está disposto a estudar profundamente um assunto, você os utiliza para pequenas tarefas que demandam pouca atenção, né? Uma outra coisa que é preciso brigar muito contra ela é a distração. Há pessoas que são viciadas em consultar o celular a cada 5, 10 minutos. Isso prejudica a atenção, isso impede que ela jogue suas redes em águas mais profundas. Ela vai estar sempre na superfície dos seus estudos, porque ela precisa submergir para conferir o Facebook, para conferir o WhatsApp. Então ela nunca está imersa nos estudos, né? As distrações são maléficas por isso, porque quando você está mergulhando profundamente, ela te puxa para a superfície e você será um estudante superficial, né? E uma coisa também muito importante é você conseguir captar as diferentes qualidades do tempo, né? Como Jesus Cristo disse nos Evangelhos, falando do trabalho de salvação, né? É preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite chegará e nós não poderemos trabalhar. O que é essa, aplicando isso, né, a uma dimensão menor da vida, que é a dimensão dos estudos, comparada com a salvação, né? O que é a noite dos estudos? A noite do intelectual são os momentos em que ele se sente confuso, em que ele se sente desestimulado a estudar. É aquele momento em que nada acontece, em que ele lê um parágrafo 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue compreender. Essa é a noite dos estudos. É preciso trabalhar enquanto é dia. O que quer dizer isso? Estudar, né, com alto rendimento quando as condições confluem para isso. Quando você está num bom momento, num bom dia, você aproveitar aquele momento, aquele dia, para estudar com mais afinco, com mais atenção, com mais dedicação, né? E não se deixar levar pelas distrações. Agora, também é preciso entender que não é só o tempo que tem uma qualidade diferenciada. Também os seus hábitos podem estar prejudicando, né? Podem estar colocando você nessas tais noites sombrias, né?
Por quê? Porque a constância é também algo que se adquire com o tempo. É um hábito, como virtude que é um hábito que se adquire com o tempo. Então é preciso que você se esforce por ser constante para que, com o tempo, essa constância se transforme numa segunda natureza para você. A constância, então, é uma virtude positiva que o impulsiona a trabalhar, a estudar. É como se fosse um combustível que garante a viagem de longo prazo. Enquanto isso, a paciência já funciona como uma luz. A paciência é como se fosse a luz do seu veículo, a luz da sua locomotiva, que vai ajudá-lo a identificar e a superar as dificuldades que o caminho lhe apresentará. O trabalho intelectual é um trabalho pesado. O fardo do pensamento não é um fardo leve, porém ele deve parecer leve. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles que têm contato com a sua obra, com as suas aulas, enfim, com os frutos do seu trabalho, a essas pessoas ele deve parecer leve, né? Então, nós sabemos que deu muito trabalho escrever, por exemplo, Dom Quixote. Deu um trabalho miserável escrever Grande Sertão Veredas. Criar esses universos imaginativos deu um trabalho miserável, não tem dúvida disso. Agora, aquele que usufrui desses frutos intelectuais, para esses que usufruem desses frutos, o trabalho deve parecer leve, deve parecer como o trabalho de um rio que corre em direção ao mar. Aquilo deve parecer espontâneo, natural, né? E isso também dá trabalho. Dá trabalho ser natural, digamos assim, né? E é nisso que a paciência ajuda. A paciência ajuda a você a suportar as dificuldades que o trabalho intelectual lhe apresentará. E a impaciência em relação aos frutos, que talvez demorem a chegar, é, no fundo, uma revolta contra Deus. Se você pensar que todo fruto do trabalho intelectual é, em última instância, atribuível a Deus, essa impaciência com aquilo que ainda não chegou é uma revolta contra o próprio Criador, né? Contra o Criador primeiro dos frutos que fluirão através do trabalho de você, do seu trabalho, né? Por fim, a perseverança é uma das principais características daqueles que produziram bons frutos. Numa certa aula, o professor Olavo de Carvalho disse que aqueles que são bem-sucedidos nos seus estudos são sempre aqueles que desejaram as coisas certas por mais tempo. Aqueles que perseveraram no desejo pelas coisas certas. Então, a perseverança trabalha aí mantendo você na mesma linha. Segundo o Sertelange diz, uma vez que você fixou para si a tarefa, uma certa tarefa intelectual de seus estudos, você deve persegui-la até o fim. Até o fim, a não ser que a própria tarefa o abandone. É engraçado isso, né? Você deve perseverar até o fim. Agora, existe um momento, os mais experientes conseguem entender isso, existe um momento em que você, apesar da sua perseverança, você percebe que alguma coisa não está dando certo. Não por culpa sua, não por falha sua, talvez por incompatibilidade de naturezas entre você e aquele conhecimento, aquele campo do conhecimento que você elegeu. Aquilo lhe pareceu uma boa ideia, mas apesar do seu trabalho perseverante, você vê que não está rendendo, né? A experiência lhe mostrará que nesse momento não foi você que abandonou. Como se diz, a culpa não é sua, é o objeto quem está indo procurar, né, paragens mais agradáveis a ele. Ou seja, aqueles estudos são para outra pessoa e não para você. Então, a perseverança perfeita não é uma teimosia.
é sim uma insistência virtuosa em determinado ramo de estudos, numa certa tarefa que você se propôs, desde que as coisas estejam fluindo bem. Se não estiverem, é o momento de você reconhecer humildemente, apesar de ter gastado algum tempo, talvez alguns anos, investindo tempo naqueles estudos, que você não foi feito para eles e eles não foram feitos para você. Então é o momento de você procurar outra tarefa, outro ramo de estudos, outra disciplina, digamos assim, ou mudar um pouco o foco. Até o próximo vídeo.